Saber não ocupa lugar. É um lugar comum, não é? É algo que nós estamos habituados a ouvir ou até a dizer. Saber não ocupa lugar. É sempre bom saber. Sim, é verdade. O conhecimento teórico ele não ocupa lugar. Mas o conhecimento sem prática é mero potencial. É zero. Conhecimento sem prática é mero potencial. Zero. É que é na prática que nós damos verdadeira prova daquilo que nós conhecemos. Deixem-me usar uma ilustração. Imaginem a Marta que estava aqui a tocar agora connosco. Imaginem a Marta nas suas aulas de piano em que ela está a dar aulas a uma das suas alunas. E ela está a ensinar a aluna a posicionar as mãos e a colocar os dedos nas teclas de forma correta e nas teclas corretas, né? Para tocar as notas certas. Isto é algo comum que nós temos que fazer. Ela pode estar a explicar como fazer a uma distância, como diríamos no tempo da pandemia, uma distância higiênica de 3 metros. Pode dar instruções sobre a postura das costas ou até pode exibir uma apresentação com gráficos perfeitos no ecrã para mostrar como deve ser o posicionamento ao piano. Isto resulta? Sim, pode resultar. Pode resultar até certo ponto. No entanto, há um momento no ensino em que a melhor pedagogia é quando a professora se aproxima-se da aluna, toca-lhe nas mãos com gentileza e coloca-lhe os dedos na posição exata. O toque muda tudo. E é exatamente esta transição da teoria distante para o toque encarnado que serve de base para o nosso texto de hoje. Deus não nos envia mensagens de texto lá do céu, com regras de como nós devemos viver. A verdadeira pedagogia de Jesus, ela é a proximidade. Ela aproxima-se, ela toca nas nossas mãos sujas e posiciona os nossos dedos. O Evangelho é compaixão encarnada. É o toque, é o toque que transforma a teoria em realidade. No passado domingo, no terceiro sermão que nós vimos neste Evangelho, o nosso rei, nós vimos-lo a entrar, o nosso rei Jesus, vimos-lo a entrar na sinagoga, vimos-lo a entrar e a exercer uma autoridade impressionante. Ele chamou os discípulos, ele ensinou com poder, expulsou demónios, mas uma autoridade sem proximidade, ela pode ser fria, pode ser distante. E o grande risco de qualquer sistema de crenças ou de qualquer análise teológica mais profunda que nós possamos fazer é nós ficarmos exatamente à distância. É ficarmos só pela teoria. E a mensagem central é que a verdadeira autoridade, a autoridade do Rei, a autoridade de Jesus, ela não se manifesta em mensagens enviadas do céu, nem em e-mails divinos com um manual de instruções e de regras em PDF sobre como nós as devemos viver. O que nós vamos ler e estudar é a compaixão encarnada. É a compaixão que transforma a teoria em realidade, exatamente através da proximidade. Hoje, o Evangelho de Marcos vai mostrar-nos o coração dessa autoridade. A teologia de Jesus, ela torna-se prática através do toque. Vamos ver um Salvador que entra nas nossas casas, que chora as nossas dores e que entende as nossas dores. E ao mesmo tempo estende a mão àqueles que a sociedade rotula como intocáveis. Não intocáveis porque são superiores a qualquer um, são intocáveis porque são miseráveis. O reino de Deus é um reino de compaixão encarnada.
Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 45. Vamos orar? Pai de amor, que a Tua palavra seja hoje o toque que as nossas almas precisam, Senhor. Que possamos ver a Tua compaixão encarnada, e que possamos ser transformados por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este trecho que nós vamos ler em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 45. Ele é riquíssimo. Ele apresenta-nos o coração do nosso Rei em três movimentos. Três movimentos que parecem distintos, mas que estão profundamente interligados. Nós vamos ver a restauração no lar, nos versículos 29 a 34, onde veremos a compaixão de Jesus alcançar as necessidades pessoais. E ela vai responder ao sofrimento coletivo também. Nos versículos 35 a 39, o segundo movimento é a prioridade da comunhão. Nós vamos descobrir que a base para o poder público de Jesus, ela reside na oração a sós, no deserto, a intimidade privada com Deus. Vamos vê-la como o combustível para a autoridade pública. E o terceiro movimento, vamos ver o toque no intocável, versículos 40 a 45. Nós vamos ver a compaixão de Jesus que restaura os excluídos. E passemos então aos versículos 29 a 34, entrando neste primeiro movimento, onde nós vamos ver Jesus a curar a sogra de Pedro, ou de Simão, como veremos primeiro no texto, mas este Simão que vai à frente passar a chamar-se apenas por Pedro. E diz assim o texto: e saindo eles da sinagoga onde Jesus tinha estado antes a exercer autoridade, tinha ensinado e tinha exercido autoridade sobre as forças do mal que estavam a possuir aquele homem, e elas foram expulsas daquele homem. Então, diz o texto que saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente, ou seja, imediatamente, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tocou-a, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O relato bíblico revela o dinamismo do rei, que transita da esfera pública, na sinagoga, diretamente para a casa, para a esfera privada. Ao entrar nesta casa de Simão e André, neste ambiente íntimo, os discípulos apresentam de imediato também a Jesus o problema familiar. A sogra de Pedro estava doente, estava com uma febre muito alta, uma condição que, na época, meus irmãos, podia representar claramente uma sentença de morte. Não havia a medicação que nós temos hoje, que hoje com um simples paracetamol nós conseguimos fazer o controlo da temperatura da febre e conseguimos baixá-la. Naquele tempo não havia. E como o verdadeiro médico dos médicos, Jesus dispensa imediatamente discursos teológicos. Ele aproxima-se, ele toca na mão da mulher com ternura e poder. E a febre abandona-a no mesmo instante, levando-a a levantar-se e a começar a servi-los. A atitude desta mulher, ela subverte por completo a mentalidade da nossa sociedade atual. Aos olhos do mundo moderno, levantar-se imediatamente de uma doença que era incapacitante para ir cozinhar, para ir servir os outros, podia ser visto como uma opressão tóxica ou até como uma subserviência extrema, pois a prescrição lógica seria o quê? Seria pedir descanso, seria pedir paz e talvez uma canjinha para recuperar as forças, não é? Então, no entanto, a teologia deste texto
ela inverte totalmente esta perspectiva sobre o significado de serviço. Porque a doença pela sua própria natureza, ela tem a tendência de nos isolar. A doença por si só, ela isola-nos e rouba-nos a capacidade de participarmos ativamente na vida da família ou até na vida da comunidade. Assim, quando a saúde física e espiritual é restaurada por Cristo, o objetivo não é uma servidão forçada. O objetivo é a devolução da alegria genuína de voltar a ter capacidade para contribuir e ser útil. Jesus curou aquela mulher especificamente para o serviço. Traduzido no original do termo diaconia, que nós usamos hoje facilmente para o ministério do diaconato. E que representa então este ministério. E ministério é serviço ativo de cuidar do outro. Esta dinâmica ela ilustra de forma perfeita a base prática do viver no alvo. Ela demonstra-nos que o verdadeiro discipulado ele tem de começar em casa. A saúde emocional, a saúde espiritual que o toque de Jesus traz à nossa família não tem como fim transformar o nosso lar num clube privado. Num clube que está marcado pelo conforto egoísta e pelo conformismo. Pelo contrário, Cristo liberta-nos das nossas várias febres pessoais, sejam elas as enfermidades físicas, problemas emocionais ou o nosso próprio orgulho. Ele liberta-nos destas febres para nos capacitar a amar e para nos capacitar a servir os nossos familiares de forma abundante e genuína. Então, o nosso primeiro compromisso com o Evangelho, ele tem de ser vivido de forma real na nossa casa, no nosso lar. O serviço cristão autêntico, ele nunca tem o seu início nos grandes palcos ou distante, não é? Toda a gente lá a assistir e Jesus ali distante. Não. Nem sequer à espera de aplausos das multidões. O serviço cristão autêntico, ele começa na intimidade da nossa casa e na humildade do serviço àqueles que nos rodeiam todos os dias. Quando o Mestre nos toca e nos transforma de dentro para fora, a nossa reação natural e imediata tem de ser levantarmos-nos para servirmos ativamente. Foi precisamente devido a esta resposta imediata de serviço, que aquela casa em Cafarnaum, ela deixou de ser uma bolha isolada de sofrimento privado e fechado e transformou-se literalmente numa poderosa base de esperança que estava pronta a acolher e a abençoar a comunidade inteira, tal como nós podemos ver no texto que se segue. Nos versículos seguintes, nós lemos que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demónios, para não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Assim que o sol se põe, marcando o fim do sábado judaico, as restrições da lei que impediam as pessoas de viajarem ou de carregarem fardos, elas são levantadas. É nesse exato momento que o cenário em Cafarnaum, ele muda de forma avassaladora. A modesta casa dos pescadores, que momentos antes tinha sido o palco da cura daquela mulher, da sogra de Pedro. Esta humilde casa transforma-se subitamente num autêntico centro de cura coletiva. O relato ele expõe que a cidade inteira, aquela cidade inteira, aglomerou-se à porta daquela casa, trazendo dezenas de doentes crónicos e pessoas que estavam espiritualmente atormentadas. Tentem visualizar a densidade e o peso deste momento. Imaginem ruas muito estreitas, sufocadas pela poeira,
com centenas de pessoas amontoadas umas contra as outras. Há gritos, há muito choro e respira-se o ar de um desespero humano total. Jesus passou aquele serão inteiro a servir aquele povo de forma incessante, curando os enfermos e expulsando os demónios, silenciando-os de imediato, com a sua autoridade, pois eles sabiam exatamente quem Jesus era. Aquelas pessoas podiam não saber, mas os demónios sabiam exatamente quem Jesus era. O nosso Mestre, ele serve sem parar, sem uma única pausa para poder, como nós dizemos, para poder respirar. Este episódio ele resume duas verdades críticas e duas verdades que são inegociáveis para nós que procuramos viver no alvo. Ele transmite-nos uma visão clara para o nosso lar. O espaço doméstico de um crente, ele não pode ser um bunker egoísta e isolado do mundo. A nossa casa, ela tem de ser exatamente isto que nós vemos no texto. Uma base de esperança, uma base de cura, uma base de serviço, pronta para abençoar a cidade. E esta surge na forma de uma tensão avassaladora e muito atual. Há aqui um problema logístico. Aos olhos humanos, há aqui um problema severo. Conseguem imaginar a exigência física, a exigência mental e emocional que recaiu sobre os ombros de Jesus? Jesus teve que atender todas aquelas vidas que estavam despedaçadas. O quadro é absolutamente esgotante. E a grande questão que se levanta para todos nós hoje, perante o nosso ativismo, é inevitável. Como é que se consegue sustentar este nível extremo de serviço contínuo e de empatia profunda para com o próximo, sem entrarmos num colapso ou num esgotamento total? Nós vamos ver isso a seguir, naquilo que é a prioridade do nosso Mestre, do nosso Rei, a prioridade da comunhão. Jesus retira-se para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Há povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demónios. Para responder à tensão esmagadora do esgotamento que nós vimos no cenário anterior, o relato aqui em Marcos, ele leva-nos à madrugada seguinte. O versículo 35, ele revela que, após um dia de serviço exaustivo, Jesus retirou-se para um lugar deserto, em alta madrugada, para orar. A linha que separa o serviço cristão autêntico do mero ativismo religioso ou social, ela é muito, muito ténue. E nós podemos compreendê-la facilmente através da ilustração do telemóvel. Se tu usares o teu telemóvel o dia inteiro para as mais diversas tarefas e nunca o ligares à corrente, a bateria vai morrer e ele vai se tornar, eventualmente, num pisa-papéis inútil. Naquele momento, Jesus, como se diz hoje, ele estava completamente viral. Não é? Jesus tinha viralizado. E era procurado. Ele era procurado por toda a cidade. Mas o que é que ele fez? Ele recusou render-se ao que hoje nós apelidamos de FOMO, Fear of Missing Out, que é aquele medo constante, aquela ansiedade constante de ficarmos de fora do palco, de perdermos as oportunidades ou de estarmos fora da tendência. Quando os discípulos o encontram, com a pressão de que todos te buscam, estava ali a oportunidade, meus irmãos, estava ali a oportunidade de ouro para o estrelato. Contudo, a aprovação humana
É um combustível, sim, é um combustível altamente inflamável. Mas é tão inflamável que arde rápido demais. Graças à oração, que afina a mente com a vontade do Pai, Jesus recusou a sedução dos aplausos e não perdeu o foco da sua verdadeira missão. O que é que ele fez? Ele decidiu avançar para as outras povoações. Aos olhos de uma perspectiva humana, de uma perspectiva utilitária, nós poderíamos cair no erro de achar que Jesus, se calhar Jesus falhou em compaixão. Não, ele virou as costas a uma multidão que estava necessitada. No entanto, a profunda verdade é que o ativismo vazio, ele leva-nos ao esgotamento, leva-nos ao colapso. Se nos dermos incessantemente, sem reabastecermos a nossa intimidade com Deus, a nossa empatia seca, acabamos cínicos, acabamos amargurados e secretamente ressentidos com as pessoas que inicialmente nós queríamos servir. O princípio base para vivermos no alvo exige que nós compreendamos que o serviço público sustentável exige uma intimidade privada. Tu não podes dar amor, tu não podes dar serviço ao mundo se não tiveres primeiro os joelhos dobrados no secreto diante do Pai. E foi precisamente este retiro solitário no deserto, que silenciou a urgência ensurdecedora daquelas multidões e manteve a compaixão de Jesus intacta e pura. É com este tanque de compaixão completamente atestado que o nosso Mestre ele vai transitar novamente para a esfera pública, preparando-se para descer aos lugares mais sombrios da sociedade, preparando-se para tocar no derradeiro excluído, o leproso. Nós vamos ver agora nos versículos 40 a 45 este toque no intocável. E o texto, nestes versículos, diz-nos assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação aquilo que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, então a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Nós chegamos aqui ao momento, ao auge, ao momento emocional, ao momento teológico deste capítulo de Marcos, onde nós vemos o nosso rei, que é servo, a confrontar-se com a maior exclusão da sua época. No primeiro século, a lepra não era apenas uma enfermidade física. Ela era uma condenação civil. Ela era uma condenação social. E ela era uma condenação religiosa total. O leproso ele era o verdadeiro cancelado da antiguidade. Ele era um autêntico, podemos chamar um autêntico morto-vivo, banido da sua família, impedido de entrar no templo. A lei em Levítico obrigava-o a viver fora da cidade e a gritar: impuro, impuro, por onde ele passasse. Imagina o que é que isto provocava neste ser
humano, na sua componente psicológica. Ele passou anos a fio, sem nunca receber, eventualmente, um abraço de um filho, ou o toque de um familiar. Num ato de desespero absoluto, este homem, ele rompe com todas as regras. Tudo aquilo que estava estabelecido para o distanciamento social. Tudo aquilo que era obrigatório ele cumprir. Era obrigatório pela religião. E prostra-se, com o rosto em terra, diante do Mestre. E a sua declaração, se quiseres, podes purificar-me. Ela revela uma teologia profunda. Ele tinha a certeza absoluta do poder de Jesus. A única dúvida que ele tinha era se Jesus tinha vontade de o amar e de aceitar alguém tão repugnante como ele. A resposta de Jesus é de fazer chorar. É de fazer chorar qualquer coração de pedra, profundamente compadecido, com um aperto no estômago de tanta dor solidária com aquele homem. O Mestre, ele estende a mão e ele toca no intocável. Este é o grande escândalo da graça. Segundo a lei, tocar num leproso tornava a pessoa cerimonialmente impura. Contudo, Jesus, ele é a pureza encarnada. E quando ele tocou naquela carne apodrecida, a impureza do homem não o contaminou. Mas foi a santidade de Jesus que purificou e que matou a doença. Com uma palavra de autoridade e de amor indescritíveis. Quero. Fica limpo. O homem foi imediatamente restaurado. O que é que acontece de seguida? Jesus diz-lhe, dá-lhe uma ordem. Vai, apresenta-te ao sacerdote para cumprir com a lei de Moisés. E diz-lhe, não digas nada a ninguém. No entanto, o homem, movido por um entusiasmo emocional e desobediente, espalhou a notícia. E o que é que aconteceu? A consequência foi que Jesus foi forçado a ficar isolado em lugares ermos. Para nós, enquanto igreja, meus irmãos, a aplicação prática, a aplicação contemporânea, ela não podia ser mais urgente. Os leprosos de hoje são os cancelados e marginalizados que nos rodeiam na família, no trabalho, na escola. É aquele colega que sistematicamente almoça sozinho no refeitório. É aquela pessoa que veste ou cheira mal. É aquele jovem que sofre de bullying. Ou é aquele indivíduo que toda a gente bloqueou e cancelou nas redes sociais. A lição vital que nós retiramos daqui é que a religião, ela manda-nos manter a distância para não nos sujarmos com a miséria alheia. Mas o Evangelho manda-nos sujar as mãos para podermos tocar, para podermos curar a dor do nosso colega, do nosso familiar, do nosso vizinho, refletindo a mesma compaixão encarnada do nosso Rei. Na próxima semana, nós continuaremos a mergulhar nas profundezas desta compaixão e desta autoridade. Nós veremos quatro amigos desesperados a destruírem um telhado para colocar um paralítico aos pés do Mestre. E vamos testemunhar Jesus a provocar um imenso escândalo religioso, provando que a nossa maior paralisia é interior. É interior. E que
Só Jesus possui a autoridade exclusiva de Deus para perdoar os nossos pecados. Ele não veio apenas para tratar os sintomas. Ele veio para curar. Veio para curar a raiz do nosso problema. Venham com os corações preparados para este escândalo da graça. Para terminarmos a nossa reflexão de hoje e ligarmos todos estes ensinamentos, nós precisamos de olhar para o fio condutor desta nossa série imediatamente. E como nós temos visto, este não é um mero jogo de palavras. Ele é a junção inegociável de duas realidades absolutas do Evangelho. Realidades que exigem a urgência da nossa ação no imediato e a transformação estrutural e radical do nosso interior, a mente. Quando Jesus ele inaugurou o seu ministério, Jesus convocou-nos a todos para uma verdadeira metanoia, uma mudança radical da nossa mente. E ao olharmos para os três movimentos deste texto, a restauração da sogra de Pedro, naquele conforto do lar, o recarregar das baterias de Jesus a orar no silêncio do deserto e o resgate do leproso no meio da exclusão extrema, nós deparamos-nos com um contraste teológico gigante que nos alerta de forma muito séria para o perigo das nossas próprias emoções. Se nós colocarmos lado a lado as reações da sogra de Pedro e do leproso, nós vemos aqui um paradoxo gigante. O leproso, após experimentar o poder absoluto, o toque restaurador do nosso rei, ele viu a lepra a deixá-lo de uma forma imediata. No entanto, a sua resposta foi, eu diria, puramente emocional. Num misto de euforia, num misto de entusiasmo cego, ele chegou perante a nova realidade e perante a ordem que Jesus lhe tinha dado. E ele escolhe desobedecer a esta ordem direta, a esta ordem racional do Mestre. Qual era a ordem? Ele estava instruído a ir ter com o sacerdote, agir de acordo com a lei e não dizer nada a ninguém. Meus irmãos, a emoção, eu não estou a dizer que a emoção é má. Atenção. A emoção por si só ela não é má. Mas quando a nossa alegria, quando ela se sobrepõe à submissão e à obediência, e aqui estamos a falar de alegria, mas podemos falar também da tristeza. Vamos falar de emoções. Quando as nossas emoções elas se sobrepõem à submissão, quando elas se sobrepõem à nossa necessidade de sermos obedientes, elas tornam-se num ídolo perigoso que sabota o plano maior de Deus. No seu pico de adrenalina, o leproso achou que a sua forma de celebrar era superior à instrução que tinha recebido do Mestre e colocou a sua experiência emocional transbordante acima da autoridade de quem o curou. Essa emoção descontrolada levou-o a falhar o alvo e acabou por prejudicar seriamente o ministério público de Jesus, impedindo-o de entrar, como lemos no texto, abertamente nas cidades. Mas em total contraste, olhemos para o início do relato, para a sogra de Pedro. Quando a febre a deixou, qual foi a sua resposta? Não foi um espetáculo emocional egoísta. A sua resposta ela foi uma ação prática, uma ação racional e profundamente obediente. Ela levantou-se com a sua saúde restaurada e começou imediatamente a servi-los. Então, meus irmãos, o verdadeiro propósito da sua cura foi o serviço. E é exatamente isto que a verdadeira metanoia ela exige de nós. A nossa emoção, ela precisa obrigatoriamente de estar fixada, de estar ancorada numa vontade decidida, numa vontade submissa. O arrependimento bíblico e a crença do Evangelho, elas não se resumem a um mero arrepio na espinha.
durante o período de louvor. Não é? Ficar com pele de galinha quando estamos a cantar. Nem sequer a chorar lágrimas de euforia ou de remorso emocional num culto de domingo, para logo a seguir, na segunda-feira, vivermos em desobediência ao nosso Senhor, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. A verdadeira metanoia, ela é um ato da mente, é uma decisão racional, é uma decisão firme e consciente de realinharmos a nossa vida pelas boas novas de Jesus Cristo. Crer neste Evangelho é submetermos a nossa vontade à autoridade soberana do Rei, sabendo que nós fomos purificados para servir. Insistimos nisto porque, meus irmãos, o Rei está aqui hoje. O Rei está pronto para estender a mão e para tocar na tua lepra, para tocar no teu pecado secreto, para tocar na tua febre, para tocar no teu ativismo exaustivo. Ele está pronto, mas exige uma resposta da tua mente e da tua vontade. Como é que vais responder? Vais ficar apenas emocionado com a mensagem, espalhando palavras vazias? Ou vais experimentar uma verdadeira mudança de mente, aceitando a graça de forma racional e levantando-te imediatamente para servir no teu lar, para amar a igreja e tocar os intocáveis deste mundo? O reino de Deus, ele já chegou. E o reino de Deus não pode esperar. Por isso, não adies. Não adies a tua obediência. Arrepende-te. Arrepende-te e crê. Crê no Evangelho. Quando? Imediatamente.